Bom, nós vamos falar sobre asteroides ou planetoides na astrologia. Mesmo nome, mesma significação. Asteroide, aquele que é semelhante a um astro. Eidos, no final da palavra grega, que significa semelhante. Então, planetoide, semelhante a planeta. Asteroide, semelhante a astro. A etimologia da palavra é essa, né? O que se procurará falar aqui é o seguinte: no primeiro momento, algumas informações sobre o aspecto físico dos asteroides. O que são asteroides? Como eles aparecem? No segundo momento, eu vou fazer a ligação dos asteroides com a mitologia grega. E num terceiro momento, como isso pode ser utilizado astrologicamente. Então, primeiro tópico. Quantos asteroides nós temos hoje? Cerca de 100 mil. Primeiro dado. Cerca de 100 mil asteroides. Diâmetros. Os diâmetros variam de fração de quilômetro a 750 quilômetros. Diâmetros dos asteroides. Distância média do Sol. Bom, aqui um dado. Como nós notamos que os asteroides aparecem entre as órbitas de Marte e Júpiter, evidentemente que a distância deles com relação ao Sol se enquadra nas distâncias médias de Marte e Júpiter, respectivamente, com relação ao Sol. Então, distâncias médias dos asteroides com relação ao Sol: 200 milhões de quilômetros e 750 milhões. 750 milhões é a distância de Júpiter, 200 milhões é a distância de Marte. Os asteroides estão exatamente nessa faixa, entre Marte e Júpiter. Período sideral. Isso é importante. O que é um período sideral? É o intervalo de tempo que um astro leva para dar uma volta em torno do Sol. Evidente que se esses asteroides estão alojados entre as órbitas de Marte e Júpiter, eles terão um período sideral, não é? Que se inscreve entre 2 e 12 anos, respectivamente. 2 anos por Marte e 12 por Júpiter, tá certo? Outro dado importante. Quando é que apareceu para a humanidade esse interesse pelos asteroides? Quando nós começamos a trabalhar com essas ideias? É interessante isso. Esse fenômeno é tipicamente aquariano. Os asteroides surgem, aparecem, através de pesquisas feitas em torno de Urano. É muito interessante. Quando nós fazemos essa ligação entre asteroides e Urano, a era de Aquário, isso tudo eu vou fechar mais adiante. Não é? Vários astrônomos, por exemplo, um astrônomo muito importante chamado Titius, Johann Titius, ele já havia, né, percebido, levantado uma hipótese de que havia uma regular progressão entre os planetas. Se os planetas se alojavam assim, em órbitas, havia uma certa progressão. Quem estudou astrologia, não sei se todos estudaram a famosa Lei de Bode. Muito importante. Não vou falar dela, nós levaríamos muito tempo para explicar a Lei de Bode. Mas a Lei de Bode estabelece exatamente uma progressão, uma distância progressiva dos planetas com relação ao Sol. O primeiro que observou isso foi esse tal de Titius. Esse Johann Bode, um outro astrônomo, ele obteve os dados de Titius e ele publica em 1771, né, com o nome dele, a famosa Lei de Bode. Então, por esta lei, diante de uma progressão que se estabelecia entre Sol e distância média de planetas, havia um buraco entre Marte e Júpiter. Havia um buraco. E isso a lei aponta muito claramente. Na distância de 2,8 A, como vocês sabem, o A é a unidade astronômica.
AUA em astronomia significa 150 milhões, um UA equivale a 150 milhões de quilômetros, que é a distância Sol-Terra. Isso é a unidade astronômica. Então, na distância de 2,8 UA, deveria haver um planeta. E as pesquisas posteriores apontaram não um planeta, mas fragmentos, pequenos astros que apareceram. Tudo isto veio no bojo das pesquisas que se faziam em torno da descoberta de Urano. Não esqueçamos que Urano foi descoberto em 1781. Exatamente. E é muito interessante que nesse mesmo período em que que os homens estavam pesquisando os asteroides e apontando a existência de alguma coisa entre as órbitas de Marte e Júpiter, a astronomia estava falando disto. Um filósofo muito famoso na época, Hegel, diz: não há nada entre Marte e Júpiter. Na mesma data em que os asteroides começaram a se mostrar, digamos assim, para os homens. Então, a partir desse momento, com a publicação da lei e posteriormente com a amarração dessas pesquisas, em torno de Urano, descoberto Urano, os asteroides apareceram. O primeiro asteroide é identificado em 1801. E o primeiro asteroide é esse. Chama-se Deméter, ou Ceres. Os astrônomos cometeram um grave engano. Como sempre, não se aconselharam convenientemente. Então, em vez de dar o nome de Deméter, o nome grego, eles deram o nome de Ceres, que é o nome latino, romano. A Mãe Terra. Vocês vão encontrar nas efemérides o Ceres. Eu chamo sempre de Deméter. O segundo asteroide vai aparecer assim, Palas. Ora, que já é um nome grego. Se eles chamaram esse por um nome romano, deveriam também chamar de Minerva. Mas vem o registro de Palas. É Palas Atena. Vamos tirar o outro L, que não adianta sofisticar muito. O outro asteroide descoberto, eles chamaram de Juno, que é Hera. O nome grego é Hera, grande esposa de Zeus, grande dama, imperatriz do Olimpo, primeira dama. Finalmente, o último asteroide, que é Hestia. Este é o nome grego que vai aparecer nas efemérides com o nome de Vesta. Então, são os 4 grandes asteroides descobertos entre 1801 e 1807. Os astrônomos italianos têm uma participação direta na descoberta desses asteroides. Então, este é um dado importante. Outra coisa a mencionar, os nomes, né? Eles foram sendo designados numericamente, 1, 2, 3, pela descoberta, dentro de uma sequência. Depois, como começaram a crescer muitos asteroides, não havia nome, os astrônomos começaram a se perder. Então, a partir de um determinado momento, não é? Muito tempo depois, eles começaram a dividir, não é, os asteroides, os nomes gregos, latinos, e dentro de uma outra sequência, de uma outra série, os nomes começaram a ser retirados das peças de Shakespeare e das óperas de Wagner. Então vocês vão encontrar, se pesquisarem isso, os nomes retirados daí. Outra característica, outra categoria, não é, que eles foram adotando para estabelecer uma distinção. Os asteroides, digamos, mais regulares, nomes femininos, como é o caso. Os asteroides mais irregulares, nomes masculinos. Então, essas foram as bases que vieram se fixando a partir do século XIX para a definição dos asteroides. Bom, eles têm eles têm órbitas diretas, tá certo? Portanto, movimento contrário ao do relógio. Os asteroides funcionam dessa maneira.
E os asteroides também podem se agrupar em famílias, grupos de asteroides. E é muito interessante que essa pesquisa é fascinante. Por exemplo, eles identificam o grupo troiano e o grupo grego. Nós sabemos que houve uma guerra entre a Grécia, né, e Troia. Tudo isso está lá para pesquisas. É um campo aberto para nossas pesquisas. Os asteroides, o que são realmente? Antigos núcleos de cometa? Os asteroides são matéria ejetada de planetas? A pesquisa continua. Eles provêm de erupções? Não se sabe. Variam, às vezes, de brilho e cor? Sim. Então, tudo isso começou a ser pesquisado. Até que, em 1973, se inscreve, né, aparece para a humanidade, eu acredito, uma nova etapa, quando se determinam, ou melhor, quando aparecem as efemérides desses 4 asteroides publicados. Quando os cientistas, né, conseguiram finalmente amarrar a trajetória desses astros no céu. Estabelecer aquela regularidade necessária. Né? Porque até então havia uma série de dúvidas. Se esses asteroides eram cometas, eram pedaços, eram fragmentos, eram frutos de erupções vulcânicas em planetas, nada se sabia. Em 73, depois de muita pesquisa com auxílio de computadores, conseguimos amarrar tudo isso. E apareceu então a primeira efeméride desses planetas, desses asteroides. E a partir de então, abriu-se um novo campo para o estudo da astrologia. Evidente. Abro aqui um parênteses para falar do nosso amigo Quiron. Quiron tem que ser banido da astrologia. Tá certo? Essa é uma tese que eu defendo há muito tempo e eu vi que eu estava mais ou menos no caminho. Eu acho que houve uma certa precipitação quando os astrônomos e os astrólogos, evidentemente, se apostaram de Quiron. Não se sabia ao certo que é esse corpo que viaja pelo espaço. Quiron, ele apareceu para nós, isso que supuseram que era um asteroide, ele aparece além de Saturno. Ele vem, porque na mitologia grega, Quiron é filho de Cronos, que é Saturno. Quiron vem de muito longe. E hoje se sabe que Quiron tem uma órbita extremamente irregular. A órbita dele varia de 8,5 UA a 18,8 UA. A órbita de Quiron é muito irregular. E a União Astronômica Internacional, a partir de 90, constatou que Quiron, na viagem que ele vem fazendo para o seu periélio, para fazer a visita, né, em torno do Sol, ele ganha uma coma, isto é, uma cabeleira. Isto é, ele entra em processo de sublimação. Quiron está, isto que vem. Então, eles hoje, a astronomia americana, tem esse material todo, provou que Quiron é um cometa. E outra tese que eu defendo, o professor Valdir participando da vinda do Halley intensamente aqui, a minha tese é a seguinte: cometa é aquário, cometa é aquariano, porque o cometa é um fator de perturbação do sistema solar, que é leonino. Eu acho que é um diálogo leão-aquário. O sistema solar está amarrado, certinho, disciplinado, enquadrado nas respectivas órbitas, tudo ali. E o cometa é instável. O cometa ele é excêntrico, exatamente. Em 86, os astrônomos falavam: Quiron vai dar um show, ou melhor, o Halley vai dar um show. E eu disse: olha, cuidado, que cometa é aquário, então um show, e não houve show nenhum, uma luzinha, né? Um brilho pálido no céu. Nós fomos para Campo do Jordão pesquisar o Halley, etc. E aquela luzinha mortiça lá em cima, com 1000 aparelhos, aviões e não sei o quê, e o Halley não deu o show pretendido. Evidentemente que ele é aquariano, ele é imprevisível, ele é instável. Essa é uma característica muito interessante. Então, a instabilidade de Quiron, evidente, deriva da passagem das pressões que sobre ele exercem os maiores monstros do sistema, Saturno e Júpiter.
Então não esqueçamos disso. Júpiter 1.300 vezes maior do que a Terra. Não imaginem, né, a pressão que Júpiter exerce sobre tudo isso. Mas o que se constata hoje é que Quiron, né, isso que se chama Quiron, e que veio para a astrologia, é uma leitura inadequada do mito. Porque Quiron é a constelação de Sagitário. Nós devemos entender, não cabe aqui, não posso entrar nisso, mas Quiron é a porta de entrada do signo de Sagitário. Quiron é o grande mestre da Grécia heróica. Ele é o guia dos heróis, ele é o mestre da medicina, ele é o médico, ele é mão, Keir é mão, daí da palavra Keir veio Quiron e veio Quirurgos, cirurgião. Tudo tem a mesma ligação. Cirurgião, aquele que trabalha com a mão, opera com a mão. Cirurgião é aquele que opera com a mão. É Quiron. Quiron é mestre. Ele é mestre das ervas, ele é mestre da arte clínica, da iátrica. Quiron é o próprio signo de Sagitário. Ele é mestre da caçada, ele é mestre da luta. Então, Quiron é o grande mestre dos heróis gregos. Fecha-se o parênteses, então, e vamos voltar aos nossos asteroides. Quiron, cometa. Em 96, Quiron vai se aproximar bastante da Terra. Então, ao que parece, ficará definitivamente afastada essa hipótese de trabalharmos como Quiron, de trazermos e trabalharmos com Quiron como um asteroide. Tá? Bom, até o século XVIII, para explicar o feminino na astrologia, nós tínhamos apenas Lua e Vênus. Sob o ponto de vista mitológico, nós temos uma contagem de 8-2 para os homens. Tá certo? Sol, masculino. Mercúrio, masculino. Marte, masculino. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, divindades masculinas, todas. Divindades femininas, Lua e Vênus. 8-2. Goleada. Bom, quando Urano é descoberto, em 1781, nós notamos uma coisa muito importante. A humanidade começa a sentir, não é, as primeiras pressões da chamada Era de Aquário. Então começamos a sentir os primeiros impactos aquarianos. Né? Revolução Francesa, Revolução Americana, processo da industrialização, individualismo, os reis vão caindo um a um, está para cair mais uma, a última que falta, da Inglaterra está para cair, né? Mais dia menos dia cai. Então é a última que está faltando. Sim. Então, o Urano, esses fenômenos, essas pressões aquarianas começaram a ser, né, notadas. A humanidade começou a trabalhar com essa ideia de aquário a partir de 1781. Todo esse fenômeno. E como nós sabemos, Urano é masculino e feminino. Urano é Marte e Vênus. Urano é elétrico e magnético ao mesmo tempo. Por isso é o planeta da homossexualidade. Né? Por isso é o planeta da androgenia, um fenômeno tão comum hoje no nosso tempo, né? Aproximação de sexos, tudo está acontecendo hoje. Né? As mulheres, quando Urano apareceu, né, esses movimentos de reivindicação, né? Por exemplo, as mulheres começaram a pleitear o direito de votar, o feminino começou, né, a ter voz, exatamente quando Urano apareceu, isso por volta de 1781. Esse movimento, apareceram, por exemplo, as mulheres que queriam o voto, eram chamadas sufragistas. Na Europa, criou-se, por exemplo, todo um grupo feminino que fazia reivindicações, que pleiteava, que procurava conquistar o seu espaço. Então, estava perfeitamente claro que esse movimento, não é, uraniano trouxesse no seu bojo, não é, este fenômeno no feminino. Né? Esta expressão feminina. E de fato apareceram então os asteroides na massa. Dentro dessa perspectiva aquariana. Né? Essas descobertas, né, dos asteroides, conscientemente ou não, essas descobertas começaram a identificar para nós determinados arquétipos
Dizer, não que essas energias não existissem, mas nós ainda não estávamos prontos para trabalhar com elas. Então, nesse exato momento, no final do século XIX, início do século, fim do século XVIII, início do século XIX, nós começamos a trabalhar com esses padrões, né? Já vivíamos com eles, mas a partir de então eles foram revelados. Eles apareceram, vieram com Urano, tá certo? Daí esse movimento de igualdade entre o masculino e o feminino, esse equilíbrio de forças. E a partir de então, esses traços acabam se fixando nesses 4 asteroides. É um campo aberto de pesquisa, sem dúvida nenhuma, como nós vamos ver. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos entrar na leitura, não é? Ver até onde isso pode ser absorvido e como isso aparece para nós, por exemplo, dentro de um mapa. É um campo muito interessante. Me interessei por isso. Já dei um curso sobre asteroides há uns... Primeiro que eu fiz foi na régua, uns 4, 5 anos atrás. Então, levantando todos esses detalhes. Então, esses asteroides desvendaram para nós certos aspectos do feminino. E isso foi sendo aprofundado, sendo pesquisado. Então, nós começamos a perceber que Lua e Vênus não explicavam tudo, todos os aspectos do feminino. Por exemplo, explicar Virgem por Mercúrio é um pouco problemático e tal, porque a gente identifica tanto Mercúrio com Gêmeos, é o Hermes grego, né? Então começaram a se fixar essas linhas do feminino de um modo mais intenso. Então esses asteroides, em síntese, vêm para completar informações de Lua e Vênus. Completam informações de Lua e Vênus, como nós vamos ver. E isso tudo foi revelando então para nós um certo equilíbrio do feminino. Então aquela contagem a que eu me referi inicialmente, hoje está em 8-6. Certo? Estava 8-2. Se nós excluirmos o Sol, não é evidente, é o centro, então está 7-6 hoje. E há 2 grandes asteroides em estudo hoje. Possivelmente essa contagem se iguale, né? Estão chegando lá. Essa contribuição, esse impulso feminino é evidente. É muito evidente. Aliás, esses questionamentos começam a ocorrer porque até agora Deus é pai. Quem sabe se daqui para frente Deus será mãe? Deus já foi a mãe. Exatamente. A partir de um determinado momento, quando o patriarcado, não é, na era de Ares, assume o comando, não é, quando o Sol entra em Ares, não é, exatamente, nós temos a tomada do poder pelo patriarcado. E Deus é pai. Figura mais forte da família, figura mais forte no céu. Não é? E a mãe se ajoelha diante do filho. Deus é pai. Deus é homem. Na era de Touro, as grandes divindades foram femininas. Os grandes sótenes da era de Touro vieram da Ásia Menor, vieram de Creta, vieram do Egito e estão no mito grego. Então é um traço, ou são linhas de força, que hoje nós trazemos com uma certa tranquilidade para a astrologia e que de fato podem abrir um novo capítulo para nós na astrologia. Então, dentro dessa perspectiva, como eu enfatizo mais de uma vez, equilibra-se o masculino e o feminino dentro do mapa. Porque como havia machismo também na astrologia de dentro, havia essa proposta. Uma goleada dessa de 7-2 ou 8-2, né? Então hoje nós estamos trabalhando. Com isso, eu acredito que mulheres comecem a trabalhar melhor o seu lado masculino e homens melhor o seu lado feminino, sem dúvida nenhuma. É isso que vai se buscar. De onde vem, então, o que alimenta essa tomada, né, de consciência? De onde vem a base de tudo isso? Vem do mito. Uma leitura correta da mitologia grega, né, vai permitir que nós, então, extraiamos daí, né, essas perspectivas de significação. O que cada um desses asteroides revela para nós? O que ele mostra? Com que arquétipos nós vamos trabalhar a partir de então, quando nós chamamos isto de Deméter, isto de Palas Atena, isto de Hera e isto de Héstia?
grandes divindades femininas, grandes divindades do mundo grego. Então, é evidente que uma boa leitura vai nos remeter primeiro ao pai de todos, que é Homero. As obras de Homero, a Ilíada, a Odisseia, né? Depois a Hesíodo, principalmente a Hesíodo, poeta, autor da Teogonia, e é dali que vem tudo. E depois nos vários desdobramentos da mitologia grega, com as ramificações cretenses, com a alimentação creto-micênica, enfim, com todo esse trabalho. Não é? É daí que vem. Então vamos entrar diretamente nos asteroides. Quem é Hestia? Primeira delas, vamos começar, antes de tudo, uma separação. Deméter e Hestia são corregentes de sexta casa, ligadas, portanto, ao signo de Virgem. Deméter e Hestia. E Palas e Juno, sétima casa. Corregência. Libra. Vênus. Vamos falar então, primeiro de Hestia, sexta casa, Virgem. O que é que significa essa divindade? Como aparece Hestia no mito? Não vamos fazer uma leitura nem extensiva nem intensiva, porque não cabe uma abordagem desse tipo aqui. Vamos dar grandes linhas dessa divindade dentro do mito grego. Primeira coisa, Hestia é filha de Cronos e Reia. Cronos é Saturno. Uma breve notícia. Primeira dinastia, Urano-Geia. Segunda dinastia, no mito, Cronos-Reia. E terceira, Zeus e etc. Zeus teve uma montanha de ligações, tá? Uma infinidade. Só uma ligação oficial. O sétimo casamento dele foi o único com festa, com reunião, com presentes. Foi a única ligação oficial de Zeus, a sétima, exatamente com Hera, a esposa oficial. Por aí você já tem uma dica de como esse asteroide funciona no mapa. Juno é o lado oficial da sétima casa. Mas vamos lá. Então, Urano e Geia tiveram filhos, dentre eles Cronos, que castra o pai, Urano. Céu. Urano é céu. Céu e terra. Cronos, Saturno é tempo. Então Cronos, como a foice, castra o pai. Não é? Quem fornece o instrumento, não é, para a castração é Geia. Uma foice. Símbolo Saturno. Uma foice de sílex. Exatamente. Então, Reia, ou Hestia, é filha de Cronos e Reia. E os filhos de Cronos são designados pela designação genérica de Crônidas. Os Crônidas, tá certo? Filhos de Cronos. Hestia é uma delas. Ela é uma deusa virgem. Há três divindades virgens na mitologia grega: Hestia, Palas e Ártemis, a lua. Ártemis é a lua. Ártemis, Palas, Atena e Hestia, divindades virgens. Entenda-se, não é uma problemática sexual que aparece em primeiro plano. Essas divindades que trabalham com essa ideia, que operam no mito com a ideia de divindade, são deusas intactas. A ideia de intacto, de puro, faz parte. São deusas que não estão afetadas por outras deusas, por outras divindades. Um exemplo: Ártemis, virgem, lua, deusa virgem. Ártemis no mito usa flechas. E as flechas de Ártemis são flechas de ouro. As divindades que usam flechas no mito são divindades que matam. Em outros termos, uma leitura rápida astrológica: se for na quarta casa, morreu.
porque a lua mata. Não é à toa que a lua, Ártemis na mitologia grega, ela cria o escorpião. O ferrão do escorpião nasce na quarta casa. O mito fala isso. E o astrólogo tem que ir fazendo essas leituras para extrair daí, para ampliar a abordagem, para ler de um modo mais abrangente, sem dúvida nenhuma. Ártemis, essa ideia de divindade intacta. Então, você tem que passar pela quarta casa puro e tem que seguir. Quarta casa é casa de passagem. Por isso, quem fica na quarta casa morre a flechadas. Exatamente. Eu insisto muito nesse detalhe. Quarta casa é passagem. Quem fica, planetas na quarta, Vênus na quarta, você não sabe amar fora dos padrões familiares. Por isso que está numa quadratura com a sétima. Quer dizer, quem fica na quarta não chega a sétima. A maioria das pessoas ou fica no ascendente ou fica na quarta. Não consegue chegar à quinta. Isso é, os psicólogos sabem disso. A quinta é o processo de individuação. Por isso que os egípcios diziam, da indeterminação para a determinação. O movimento da quarta para a quinta. Então, você tem que passar, não pode ficar preso. Outra casa de passagem é a nona. E na nona nós vamos encontrar flechas também. Então, fechado o parênteses. Deusa Virgem. O que é que representa Héstia no mundo grego? Ela é o centro da casa. A casa para o grego tem o nome de oikos. Oikos. Que hoje é um movimento, né? Um movimento verde aí, um movimento que trabalha pela ecologia, movimento mundial. Oikos. A terra como oikos, como lar, casa. Desta palavra veio oikos nomos, em grego, que significa exatamente a regra da casa. Nomos é lei, Nemeia é lei, bosque de Nemeia, bosque da lei. Então essa é a ideia. Ela é a divindade do interior. E esse interior, no mundo grego, estava centrado na lareira. Ela é a deusa do fogo doméstico. E por extensão de todas as virtudes da casa. Isso é muito bonito. Uma divindade hoje, coitada. Né? Hoje onde anda a Héstia? Exatamente. Lareira, fixidez, permanência. Tá, exatamente. Então, é a Héstia, essa divindade que indica o centro da casa, é o espaço protegido. Héstia significa isso. Então, nós vamos extraindo do mito, né, as informações que necessitamos para trabalhar com esses asteroides. Depois vamos jogar no mapa. Para os planetas também vale o mesmo tipo de analogias, evidente. Então, e esse centro da casa, a lareira, era um altar, em torno do qual tudo se organizava, principalmente as refeições. Estamos começando a entrar em sexta casa. Sexta casa, vocês sabem que fala muito dos alimentos que consumimos. Nossa maneira de comer está na sexta casa. O signo da sexta casa diz como você se alimenta. Não sei se vocês já estudaram dessa perspectiva. Portanto, peixe na sexta casa, tendência a hábitos alimentares péssimos. Libra numa sexta, comer bonito, né? Vontade de comer bonito, tudo bonito. A quinta, como você prepara. Na quinta está a preparação. Na 2 está a boca. Na 2 às vezes estão compras. Naquilo que você compra. Na quinta, como você prepara, e na sexta, como você consome. Então, por exemplo, Capricórnio na quinta. Eu tenho um amigo mineiro. Capricórnio na quinta. A mulher teve que aprender a tradicional cozinha mineira. Inclusive, ele tem uma casa de campo, até um forno a lenha, tem lá, tradicional. Exatamente, Capricórnio na quinta. E assim, Áries na sexta é o fast food. Comer em pé. Exatamente.
Então, são linhas, né, que vão aparecendo. O que acontece? Para o grego, pertencer à família, dizia o grego, duas coisas estão implícitas no pertencer, no fazer parte de um oikos, de uma família, de um centro. Você tinha que ter solidariedade religiosa, você tinha que ter uma solidariedade religiosa com aqueles membros da família, e o grego usava uma expressão bonita, e respirar da mesma fumaça. Isto é, sentar-se em volta da lareira. Respirar a mesma fumaça tornava a pessoa membro de uma família. Isso é muito bonito. Hoje, quem é que come junto com os filhos? Quem é que come? Hoje não há mais tempo, né? Exatamente. Cada um está de um lado. Enfraquecendo era, nós vamos enfraquecer a vida pública. Porque a lareira da casa, ela vai se transformar no fogo da pátria. Isso está perdido. Está perdido. Exatamente. Hoje cada um, aliás, não é em volta, porque cada um tem a sua hoje. Pior ainda, você se fecha nessa parafernália japonesa, né, nos seus quartos, ligando os seus aparelhinhos, e cada um na sua. E aquela solidão miserável que aparece assim nos fins de tarde, no domingo, por exemplo, domingo à noite. Nosso tenebroso. Então, o que acontece? A refeição é um cerimonial que inscreve você no centro da vida doméstica. Esta simboliza isto. Além do mais, esta deusa simboliza para o mundo grego a administração da casa. É a função logística, ela administra o interior da casa. Então é uma função de prover, de armazenar, porque o mundo masculino traz de fora para dentro. E esta organiza a distribuição ali dentro da casa. Então, ela cria a comensalidade, isto é, o comensal. Ela divide proporcionalmente o que entra por todos. Isso é muito interessante. Essa ideia de distribuir, lembra um pouco a química que aparece na cesta, a farmácia que aparece na cesta. E essas coisas vão surgindo para nós, vão ficando mais claras. A comida, a lareira, o centro como um cerimonial. Esta começa a trazer então essas cores para nós. Outra coisa importante, ela faz a distribuição. Ela não só armazena como distribui. Então é uma função importante. E do privado ela passa para o público. Esta divindade tem. Então ela, no fundo, ela instaura um princípio de legalidade. Vocês transponham isto que acontece no interior da casa para fora de casa. Distribuir proporcionalmente. Igualdade entre todos. Mesma comida para cada um. Distribuir um pouco para cada um. Esta é quem cuidava disso. O verbo grego restial, podemos grafá-lo assim, em grego não tem SH, né? Restial significa receber. Receber no lar e dar um lugar à mesa. Isso era muito importante para o grego. Você punha para dentro de casa e dava um lugar à mesa. Né? E a solidariedade religiosa escrevia então, tornava família. Isso é muito importante. Então é uma divindade doméstica que protege, que organiza. E a figura de Hestia fala de pureza, fala de nutrição, mas dentro de uma perspectiva religiosa quase. É uma garantia. Em Hestia aparece sempre a ideia de um sacrifício permanente. Olha os traços da sexta casa, de vírgula aparecendo por aí, né? Explicando coisas que Mercúrio não explica. Não explica. Não. Mercúrio de vírgula não explica isso. Dever, devoção, abnegação, tudo isso aparece aí. E, sobretudo, não é? O lado anônimo, um sacrifício total. É quase um zen que aparece aí, uma postura zen. Essa é meio zen para mim, esse lado zen. Ela está ali, mas não é martírio, não.
é aquela dedicação, aquela entrega total, dever, sacrifício. Ela desaparece por trás do trabalho que ela executa. Quem fala de Hestia é o trabalho, em nome do eixo familiar, e tudo isso tem como centro a lareira. Então, essa é isso. Então, a ideia de pureza, de coisa intacta, de retração, de sacrifício. Hestia é o arquétipo da integridade, da pureza, do sacrifício. Tomar conta, algo de religioso nisso. Em Hestia. Não há horário, não há pressa, e ela fica totalmente absorvida pelo dever. Em Hestia há esse lado patético, de tudo ou nada. Muitas vezes vocês vão encontrar em certos mapas onde Hestia aparece proeminente, uma ideia de uma entrega total àquilo que se faz. Eu tenho um mapa aqui, mapa do Freud. Vocês vão notar esse problema está aqui. Ele tem 2 asteroides conjuntos com Plutão. Freud. Esse é o horário de 18h30, hein? Porque anda correndo um horário por aí furado de Freud. E há uma confusão entre Freiberg e Freiburg, também com relação à cidade natal de Freud. E muita gente pega como cidade natal de Freud, Freiberg, encostada na França. Freiburg foi onde ele nasceu. Exatamente, Tchecoslováquia. Era. Então, esse mapa é com base nisso. Aqui está Hestia e aqui está Palas em conjunção com Plutão, atuando nesta 7ª casa. Então, em Freud, isso é uma entrega total. É um tudo ou nada. Quando Hestia aparece, funciona. Como vocês sabem, as coisas que acontecem na astrologia em ângulos são muito mais poderosas, né? Exatamente. Freud tem um Plutão na 7. Né? Então você vai ver aí. E o mapa dele é muito interessante. Ele tem séries com Mercúrio aqui, né? Com Lua, melhor dizendo, essa conjunção. Isso acaba formando uma conjunção com Lua. E nós sabemos os trágicos problemas familiares de Freud. Né? No congresso de 85, eu estudei bem esse mapa do Freud e apresentei uma relação dele com Sartre, fazendo uma leitura escorpiana dos dois, né? Ao longo, assim, como esses mapas foram se integrando ao longo de todo o trabalho intelectual, aproximando, né? E isso foi revelado. Agora, eu ainda não trabalhava com asteroides nesse momento, ainda não estava aberto para isso. E hoje isso me iluminou bastante esse problema familiar que tinha. Como vocês sabem, o Freud sempre alimentou um sentimento de amor e ódio com relação à família, especialmente figura paterna. E ele foi um assassino de pais. Freud foi matando seus pais simbolicamente pela vida toda. As pessoas que o orientaram, ele as matou na sua caminhada, simbolicamente, evidente. Então, é o tipo do mapa que vai mostrar esse tudo ou nada, essa entrega total a alguma coisa. Né? Esse sacrifício em nome de alguma coisa. É interessante quando isso começa a aparecer para nós. Então, Hestia vai acabando. Por exemplo, em certos mapas, Hestia funciona como a tia, a solteirona, às vezes mulheres casadas, não é, que apresentam esse aspecto para nós. Esse sacrifício, esse anonimato, esse apagamento total. Hestia traz muito essa ideia para nós. Não vou começar a entrar nos signos e nas casas, senão, evidente, não sairíamos mais daqui. Mas profissões calmas, regras, regulamentos, há uma ideia de modéstia e uma necessidade de não reconhecimento. Hestia faz porque faz. Não há necessidade de reconhecimento. Ela não chama atenção pelo que faz. Tá? Não é uma quadratura, por exemplo, Júpiter, Lua, não é? Que chama atenção. Olha, estou dando, hein? Exatamente. Não.
Hestia não faz, não lida com isso. Desligamento, anonimato, serviço, entrega total. Isso completa muito as informações de sexta casa. Comece a pesquisar. Segundo asteroide, Deméter ligado à sexta casa. Deméter é um conceito evoluído de terra na mitologia grega. A palavra quer dizer grande mãe, da mater. Deméter, mulher de Zeus, irmã e mulher de Zeus, né? Filha de Cronos. Ela simboliza a agricultura, a divindade do cereal, o trigo. Né? Ela tem como filha Coré. Coré em grego é a jovem, Coré, que simboliza a semente. Coré. Coré, jovem mulher. Kouros é o jovem masculino, figura masculina, Kouros. Então, Coré, Deméter simboliza é o arquétipo materno. É a terra que produz, a terra que gera. Deméter é isso, é agricultura. Então, todas essas divindades são experiências tanto femininas como masculinas. Então, Hestia aparece em tema de homens, como também aparece em temas de mulheres. Então, Deméter vai aparecer em tema de homens e vai revelar a nossa capacidade de nutrir, de alimentar praticamente. A nossa experiência materna, ativa e passiva, aparece através de Deméter nos mapas. Homens que vão experimentar, por exemplo, problemas femininos com Deméter, maus aspectos, etc. Viver em contradição a figura materna. Deméter completa muitas informações sobre a Lua no mapa. Muitas informações. Expande. Deméter é o grão. Esse complexo Deméter, mãe e filha, Deméter Coré, formam o sacrifício da semente, a semente que morre para renascer como planta. É todo um mundo que aparece por trás desse mito. Cereais, dá uma ideia de abundância, a magna mater. Né? É o arquétipo maternal, sem dúvida nenhuma. E aparece principalmente nos temas em que a maternidade aparece como busca de realização. Pergunta, o que é que você pretende fazer na vida? Eu pretendo casar e ter filhos. Então, isso é um arquétipo Deméter que funciona. A maternidade em primeiro lugar, a maternidade na frente. O masculino até cai para o segundo plano quando esse arquétipo está muito forte, evidente. O homem aparece simplesmente como um veículo para a maternidade. Muitos problemas aparecem aqui exatamente por causa disso. Então, a maternidade como realização e um desejo intenso de nutrir. Há um caso na mitologia quando Deméter tem a filha Coré raptada por Plutão, Hades, né? Uma terrível curra, né? Ela é raptada e levada para os infernos. Ela abandona tudo. Deméter ela abandona o Olimpo, o céu, e ela decreta a seca universal. São mulheres que, contrariadas no seu intuito, no seu objetivo de maternidade, elas podem se tornar destrutivas e vingativas. Coré, ou Deméter fez isso, decretou a seca universal, porque a filha tinha sido raptada. Nada mais crescia. Os vegetais não apareciam mais nos campos. Seca. Essa é uma característica. Então, ela aparece, por exemplo, em profissões que falem de gerar, nutrir, alimentar praticamente. Deméter é isto. Num terreno social prático. E, sobretudo, a experiência materna enfatizada. Ela é a provedora. Inclusive, aparece em temas, tem alguns casos de mães solteiras. Quer dizer, o que interessa para ela é a maternidade, não o casamento. Então aparece muito em temas de mães solteiras, uma Deméter proeminente. Outra coisa, aliás, um fenômeno aquariano, né? Mãe solteira. Você liga Deméter com Aquário, você tem mãe solteira. Exatamente. Esses fenômenos todos. Então, o problema não é só biológico, isto é, mas também aparece a ideia de alimentar o que você gera.
Isso aparece muito através da figura de Deméter no mito. Né? São as famosas mães até o fim. Por exemplo, as mães da Praça de Maio. Aquelas mães até o fim, exatamente. É o arquétipo funcionando a todo vapor. Então, são generosas, alimentam, protegem, estão sempre ao lado dos filhos e muitas vezes contra os maridos. Exatamente. Frustradas, podem se tornar muito negativas, essas figuras. Muito negativas. Também aparece um lado de tudo ou nada aqui. Né? E muitos homens, por exemplo, tendem a viver esse arquétipo, essa figura, através de uma ligação com com mulheres maternais. Muitas vezes você vai buscar homens que procuram a mãe no casamento. Às vezes você vê uma lua na sétima pode dar isso, mas às vezes você não explica, você não encontra a lua na sétima, nem uma lua que admita isso. Mas você vai ver que o sujeito, quando se casou, estava procurando a mãe. Muitos temas, em temas masculinos, isso aparece com uma certa clareza. Essa projeção da figura maternal, né? Então, homens que procuram mães. Isso é muito comum. O sexo não é importante. Em Deméter, a sexualidade não está ativada. Sexo apenas para gerar e ter o filho, etc. Nada mais. Não há o erótico. O erótico não aparece. Vênus não apita nada aqui. Tem nada a ver com isso. Vênus Eros. Afrodite Eros. Não tem nada. O poder de Vênus chama-se em grego enkrateia. É o poder de seduzir. Vênus seduz. A capacidade de Vênus, o grande poder de sedução é de Vênus, no mito. Por isso que ela é úmida. A umidade é muito grande em Vênus. Essa qualidade primitiva. Trabalhar com essas qualidades é muito interessante. A umidade de Vênus é que predispõe exatamente ao contato. Vênus não mexe um dedo. Você vai. Exatamente. Isso é devido ao excesso. 40 de úmido e 5 de quente, Vênus. O quente é o cinético, isto é, o movimento. Muito pouco em Vênus. Por isso que Libra não tem energia. O libriano senta no sofá e busca, né, para não desarrumar. Paga a qualquer preço, etc. E tal. Libra tem muito disso. Né? Exatamente porque Vênus é excessivamente úmida. E isso predispõe a contato. Essas divindades, Deméter, nesse sentido, mas as virgens, então, nem dá para encostar. A Vênus não consegue nem chegar perto. Elas são imunes aos encantos de Afrodite, isto é, de Vênus. Ártemis, Héstia e Palas. Né? Não, Vênus não apita, não manda, evidentemente. Não manda. Elas não entram no apelo venusiano. Então, outra coisa, uma tendência de mulheres com Deméter proeminente no mapa se associarem a homens que não as auxiliam. Isso aconteceu. Zeus, por exemplo, marido de Deméter, pai de Coré, sabia que a filha estava sendo raptada pelo tio e não moveu um dedo. Deixou a mãe se virando sozinha com o problema. Acontece. Então é muito comum homens, né, a figura masculina ausente, das mães fortes, dominadoras e poderosas. E, sobretudo, Deméter, essa experiência de Deméter forte no mapa, cria os famosos complexos de culpa, que não só aparecem através da Lua, mas através de Deméter. O que ele fala? Você vai, minha filha? Você tem coragem? Exatamente. Esse é um fato muito lunar, muito de Deméter. Você tem coragem de abandonar quem deu a vida a você? Dá um arrepio assim. Essa é a armadilha da quarta casa. Exatamente. Os cancerianos aqui sabem disso, né? As quadraturas, Lua-Urano, Urano na quarta, é a maneira de viver tudo isso. Deméter também traz esse novo componente para nós. Então cria uma famosa culpa. Por exemplo, Freud, não é? Vai trabalhar Ceres Lua. Nós vimos aqui no mapa dele.
esta ligação série-lua. Então, o que a gente extrai de Deméter? O arquétipo maternal, funcionando a todo vapor, em temas masculinos e femininos, experiências maternas. Sexta casa. Passamos à sétima agora. Tá certo? Então, a primeira a analisar é Hera. Dois asteroides operam na sétima, Palas e Hera. Hera é o lado oficial da sétima casa, é a esposa imperial. São as mulheres que fazem a absoluta questão da sétima casa, e quem é a esposa oficial. As outras são sempre as outras. Exatamente. A esposa oficial é Hera. Então aquela faz questão de uma sétima no capricho, com pompa e circunstância. Então é o lado oficial da sétima casa. É o lado da legalidade, esposa pela lei de Deus e pela lei dos homens. São essas mulheres. O que você quer mais na vida? Casar. Isto é, exatamente, para Deméter é ter filhos. A mulher se realiza tendo filhos. Deméter forte. Juno era forte. O que você quer? Casar. O que eu mais desejo na vida é casar. Exatamente. Essa coisa que entra, ainda entra. Né? Parece que não, mas isso ainda entra muito e está voltando a toda força nos tempos da AIDS, etc. Né? Está voltando com mais intensidade. Então, é a deusa Hera, é a divindade do feminino por excelência. Ela simboliza o feminino, enquanto Zeus, no mito, é o princípio do masculino, Hera é o princípio do feminino. Eles formam uma hierogamia, isto é, o casamento sagrado por excelência. Hieros sagrado, hierogamia é o casamento sagrado. E ela simboliza o feminino na mulher, do nascimento à morte. Ela representa tudo isso. Podíamos extrair mais coisas, vamos ficar com os dados que me parecem mais importantes. Símbolos de Hera. A romã, que é a fertilidade, né? A romã é de duas deusas no mito grego. Afrodite e Hera. Símbolo de Hera. A granada, que é o símbolo do amor conjugal. A granada. É dela. Outro símbolo dela é o pinheiro. Zeus é o carvalho, ela é o pinheiro. São totens, né? Enfim, é a monogamia. Para ela, casamento é monogâmico. É a divindade das justas núpcias. Ela simboliza isso. Por isso que ela perseguiu todas as ligações de Zeus. Perseguia terrivelmente, coitado de Zeus. Né? Coitado de Zeus, né? Não é sofrer na mão dela. Né? Exatamente. Então, ela tinha um lado oficial, autoritário. Quando ela entrava nas assembleias olímpicas, todas as divindades se levantavam. E uma coisa, ela recuperava a virgindade anualmente. Para sempre manter o marido interessado. Exatamente. Mas ela é uma mulher majestosa demais. Ela é uma mulher assim, quando aparecia, ela impunha um certo respeito, um certo medo. Enfim, ela não tinha o poder da sedução. Também, que o poder de sedução era de Afrodite. Era a esposa, mulher lindíssima, belíssima, no esplendor físico, no auge do esplendor físico. Mas dava um certo receio. As divindades se aproximavam muito temerosas dela. Ela impunha esse respeito todo. Enfim, ela não encantava. Modelo oficial, então, não casada, por exemplo, quando esse asteroide está proeminente no mapa, mas recebe maus aspectos, o casamento fica difícil, não vem. Então dá terríveis frustrações. Muitas frustrações aparecem em torno disto. Frustrado esse arquétipo, a mulher sofre terrivelmente, porque para ela o grande objetivo são as pessoas que no dia, por exemplo, quando vamos casar, vamos estabelecer o vínculo, se tornam deusas nesse dia. E no dia em que a união acontece, então, aquilo é uma vibração infinita.
Exatamente, ela se realiza exatamente através da união oficial. É o lado oficial da sétima, é o lado legal. Essa Vênus de sétima, que fala tanto de legalidade, esse lado libriano todo, que aparece através desse arquétipo, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão viver isso de outra maneira. Por exemplo, um regente de 10 na 7 costuma dar isso, né? Pessoas que põem a 10ª na 7ª. Pessoas cuja posição no mundo fica vinculada à 7ª união. O regente de 10 em 7 dá muito disso. Pessoas que vão viver, seu palco está na 10ª casa. 10ª casa é uma síntese de papéis. Seus papéis mais fixos na vida se sintetizam, se amarram na 10ª. E o regente de 10 na 7, você vive. O Mohan dizia, casa 10, casa das honras e da dignidade. 10ª casa. Sua honra e dignidade está vinculada à 7ª casa, 10 em 7. Esse arquétipo fala muito disso também. Toda essa amarração em torno. Enfim, você precisa também de reconhecimento público. Daí o legal. Daí a necessidade do legal. Né? Enfim, lembra aquele negócio, parece que é Madame antes do nome, né? Lembra a Aurora, um negócio assim, uma musiquinha antiga que havia. Exatamente. Essa ideia de 7ª, essa legalidade. Então, pompas, vestidos, toda essa encenação de 7ª casa. E o lado artístico também. Esse arquétipo se liga a um lado de fazer coisas bonitas. Lembra muito essa Vênus de 7ª, né? Libriana. Harmonia, perfumes, enfeites. Buscar esse atraente aqui. Exatamente. Por exemplo, o arquétipo de solteiro, a nossa era solteira, isso é doença para ela, né? E não admite outra ligação que não seja oficial. O lado artístico também fica muito enfatizado. Produzir coisas bonitas. E é a 7ª das aparências. Esse arquétipo precisa do oficial, embora a ligação não signifique mais nada. Então, mantenha a fachada. São os casamentos de fachada. Exatamente. Muitas vezes aparece por aí. A Hera é uma figura tremendamente patriarcal, como está se dizendo. É um produto típico do patriarcado. Ela depende do mundo masculino. Né? Ela anula-se pelo oficial. São as mulheres que fazem questão apenas do lado oficial. O compromisso é total. Então ficam aqueles negócios, na dor, na felicidade, na infelicidade, então aquelas fórmulas sacramentais, né, que vão aparecendo. Enfim, a 7ª é sagrada desse arquétipo. Falas. Vamos finalmente passar para... Vamos mostrar um arquétipo muito interessante aqui, funcionando através de Juno. De Hera. Elizabeth Taylor. 8 casamentos. Já rodou o zodíaco inteiro. Já zerou e, como vocês sabem, né? A primeira união está na 7ª, a segunda na 9ª, e assim sucessivamente. Então faço os cálculos. Onde é que ela tem Hera? No meio do céu. Conjunção com o meio do céu. Né? E do lado de... ali meio encostado a Plutão, não chega a formar, mas está ali, né? Plutão e Hera, quer dizer, casa, mata, destrói, essa coisa, matou maridos, quer dizer, simbolicamente, né? Casou 2 vezes com o mesmo homem, toda essa história, a crônica dela é muito representativa. E o mapa da moça é um negócio meio tenebroso. Esse Vênus-Urano aqui numa 7ª, né? Quer dizer, esse lado, né? Esse lado pisciano, infecções, moléstias, todo aquele problema pulmonar que ela tem, né? Como nós sabemos, esse eixo peixes-virgo, às vezes dá problemas pulmonares, né? Exatamente. Por uma ação reflexa, infiltrações, toda essa problemática que ela tem. É um exemplo. Não vamos nos alongar, mas fica aí o registro para posterior pesquisa. Certo? Finalmente, o outro arquétipo, que é o lado impessoal de 7ª casa. Fala. Enquanto era o pessoal,
Palas é o impessoal. Palas, Atena ou Minerva, Palas é uma figura ariana na mitologia grega. É o lado ariano de Libra. Palas. É aquele lado do compromisso por uma causa. É o lado dos conselheiros, dos ativistas de século. Você não entende bem determinados librianos que vão reivindicar, lutar, exatamente, vão aconselhar, vão trabalhar nesse sentido. Então, Palas, não é uma filha de Zeus. Ela nasce, ela estava para nascer da cabeça de uma deusa chamada Metis. Primeira união de Zeus. Primeira união que Zeus tem é com Metis, uma divindade. Metis é uma palavra grega que significa astúcia, prudência, essa coisa de pegar, né? Está aqui, mas pegar lá adiante. Essa astúcia, essa prudência. Não é? Por exemplo, Hermes é um deus polimétrico na mitologia grega. É um deus de muita metis, de muita agilidade, de muita habilidade. A metis faz você resolver. A metis está associada exatamente à água, essa capacidade de transmutação. Então, Metis é essa grande divindade grega, né, que aparece exatamente para simbolizar essa capacidade de você sair, de você resolver com habilidade os problemas. Zeus se une a Metis, e dali nasceria alguém. Um oráculo avisa: o filho que nascer dessa relação destronará o pai. E Zeus destrói Metis engolindo-a, para ele ficar com a Metis. Cada união de Zeus, a cada união de Zeus, ele ia incorporando novos atributos. Isso é Júpiter da astrologia. Ler Zeus é ler Júpiter, sem dúvida nenhuma. Entender Zeus no mito é começar a ler melhor o Júpiter do mapa, o Júpiter astrológico. Então Zeus engole Metis, e com isso ele obtém a sabedoria e a astúcia total. Ninguém engana Zeus. Quando o enganam é porque ele quer. Ele adquire. Mas no momento em que ele engole Metis, ele retira do ventre de Metis um embrião e o aloja no seu cérebro, nas suas meninges. Exatamente. E depois de um certo tempo, dali, da cabeça de Zeus, que é aberta pelo machado do deus Hefesto, o machado como símbolo da revelação, dali arrancada Palas Atena, da cabeça de Zeus, adulta, armada, lançando um grito de guerra. Ela vem pronta para a luta, tudo para quando ela aparece. E Palas, portanto, não teve mãe. Ela nasce da cabeça do pai, ariana, muito armada, guerreira. Ela tem como símbolos, como emblemas, a lança ariana, o capacete e o escudo. No escudo dela vai ficar a cabeça da górgona, da medusa, mais adiante. Então ela vence as petrificações, que a medusa paralisa a gente com o olhar, né? E ela vence tudo isso. Então ela simboliza o discernimento. Ela é a deusa no mundo grego da dianoia. Dianoia é uma palavra grega que significa ver a dia, prefixo que significa através. Noia, conhecimento. Então é a deusa do discernimento, do esclarecimento. Ela vê, e é lutadora. Ela é a deusa da causa justa. Ela é a deusa das acrópolis. Acro é ponta. Isto é, ponta no sentido de altura. Por isso que ela tem um templo no mais alto de Atenas, Partenon. Partenon é o templo da Virgem. Ela era virgem. Isto é, virgem porque não dependia de Afrodite. Não se submetia aos encantos de Afrodite. Portanto, ela estava imune a isso. Um lado lutador, ela é guia. Ela é orientadora dos heróis, Palas. Ela é inimiga dos grossos, da grossura. Ela é inimiga jurada de Ares, seu irmão, mas luta e o vence. Luta com ele e o vence. Ela é a deusa que aponta o caminho para os heróis. Não é? Aqueles que se aventuram. Ela é a deusa dos impulsos da juventude, que buscam assim, não é? A luta. É a deusa, por exemplo, dos argonautas.
A expedição dos argonautas é orientada por ela. O barco dos argonautas, o barco Argo, a proa do barco, na proa há uma madeira que ela retira, ela manda retirar de um bosque. E essa porque ela trabalha. É o lado trabalhador, é o lado operacional de sétima. Ela tem um outro nome, estudar é muito interessante. Ela tem o nome de Bulaia, também em grego. Bulaia, bulê, é assembleia, que aconselha. Então ela é a deusa conselheira. Então, Palas forte no mapa, né? Você apresenta esse lado conselheiro, esse lado trabalhador, causa, justiça. Ela, como deusa da Acrópole, das pontas, das alturas, ela é a protetora das alturas físicas e espirituais. Por isso ela é inimiga jurada da grossura, dos grossos. Exatamente. Fala de tudo isso. Inimiga, ela luta contra todas essas personalidades. Além do mais, né, ela é estrategista. Problema das estratégias. Então é uma deusa que participa, que atua. E ela simboliza, ela é o arquétipo, em temas femininos, ela dá um arquétipo de mulheres conquistadoras, que competem muitas vezes em posição de igualdade com o mundo masculino. Ela tem um lado meio encouraçado, sim, né? Um lado meio masculino às vezes. Ela fala, ela compete, ela atua, e não entra Eros também, evidentemente. Ela pode se relacionar com o masculino em pé de igualdade, competindo e vencendo. Ela tem esse poder, ela participa. Ela é uma deusa de perfeição técnica. O lado técnico aparece muito através dela. E o lado impessoal, não paciente. E, além de tudo, eu notei em uns temas em que eu pesquisei isso, um lado, às vezes, de homossexualidade feminina nesse arquétipo. Às vezes, fica muito encoraçado o negócio. É um lado, assim, às vezes masculino, que aparece assim, com uma certa ênfase, marca um lado, assim, masculino muito forte. Se isso não for porque ela recusa, ela tem um certo horror a Afrodite, no mito, é muito interessante. E ela é uma divindade muito ligada ao mundo masculino. Ela é a famosa lei de Minerva, o voto de Minerva é dela. O que é o voto de Minerva? É o voto que ela dá para o mundo masculino. Há uma tragédia grega em que aparece essa história do mundo. Ela é uma deusa muito ligada aos homens, ao masculino. Orestes tinha assassinado a mãe Clitemnestra, né? Esposa de Agamenon. E Orestes é preso e julgado. As acusadoras são as Eríneas, divindades ligadas ao feminino. Matou, tem que pagar por isso. Então o julgamento era esse. Advogado de defesa, Apolo, o Sol, símbolo do mundo masculino, patriarcal. E o voto de desempate é dado por Palas. E Palas vota a favor do mundo masculino, Apolíneo. E Orestes é liberado. Então é a luta entre o masculino e o feminino, entre o patriarcado e o matriarcado. Ela é uma divindade ligada ao mundo masculino, Palas. Então, aparece muito em mapa de advogados, políticos, pessoas que entram pela sete ativamente. Então, o lado impessoal, você se esquece, você atua pelos outros. Esse é um arquétipo muito poderoso, Palas. Então, enquanto Hestia é o anonimato, é o impessoal de sexta, Palas é o impessoal de sétima, tá certo? Deméter é o arquétipo maternal que aparece através da corregência de sexta e de Virgo. Esse lado maternal e nutrir, esse lado de alimento. Mas é a coisa prática, enquanto Hestia é o cerimonial, é aquela beleza. Por isso que em Hestia nós vamos encontrar também uma ênfase em personalidades que atuam publicamente. Quer dizer, é a lareira, né, que é transposta para o mundo da cidade, para a vida pública. A relação é essa, enfraquecida a lareira doméstica,
enfraquecido a lareira pública. Nós enfraquecemos, já matamos, apagamos o fogo da lareira doméstica há muito tempo. E, portanto, enfraquecemos a lareira pública, o fogo né? Aquela panela em torno da qual todos deveriam se reunir. Igualmente, fraternalmente. Então, Hestia, por exemplo, dá o famoso caso, uma palavra que está muito em moda, não é? Nos textos, é o workaholic. São os viciados no trabalho. É uma palavra inglesa para designar os viciados no trabalho. Workaholic. Outro dia, os jornais têm publicado, revistas especializadas falam muito. Essas pessoas que não conseguem parar de trabalhar. O sujeito que leva a sua maquininha para casa, está na condução, puxa seu PC, batuca ali, o sujeito que está na condução entra no avião, puxa o negócio, calculando, contando, de noite. Enfim, é o workaholic. Isso aparece muito através de Hestia. Ele se anula pessoalmente em função de um trabalho. Isso é viver mal, evidentemente, Hestia. Não é esse tipo de anonimato, de apagamento que se quer aqui. Exatamente. Hestia tem esse lado. Você se apaga em função de um serviço, de um dever. É quase que um cerimonial que aparece através de Hestia. Deméter é o arquétipo da maternidade. Né? Então, o que eu procurei mostrar aqui, trazer hoje aqui para vocês, é um campo aberto ainda em pesquisas. Isso tudo está produzindo alguns resultados bem frutíferos quando nós jogamos essas figuras dentro dos mapas e começamos a completar então as informações que nós tínhamos através de Lua e Vênus. E aquilo que eu disse inicialmente, é um fenômeno tipicamente aquariano. Os asteroides apareceram para nós dentro dessa busca, desse impulso aquariano do fim do século XVIII. E o feminino veio subindo. Dois outros asteroides estão aí em vias, principalmente um deles chamado Ligeia. Ligeia é Salus, é uma divindade ligada à saúde. Então é um asteroide que está começando a ser estudado agora, muito justamente. As pesquisas nesse sentido. Bom, com isso eu fecho e fico aqui à disposição. Se houver. Muita coisa como come escorpião na casa dele. Como come escorpião na casa dele. Pergunta. Mas a regra também, né? Tem alguma coisa lá? Tem efeméride? Dá para chegar. Olha, eu venho para ver a pesquisa mais linda. Não existe ainda um material, eu já trabalho